O erro silencioso, que mantém muitas pessoas no mesmo lugar. Existe um erro que não chama a atenção. Ele não aparece como uma decisão dramática. Não acontece em um único momento marcante e quase nunca é percebido enquanto está acontecendo. Na verdade, ele é tão silencioso que muitas pessoas passam anos cometendo esse erro sem sequer suspeitar. Enquanto isso, continuam perguntando por que suas vidas parecem sempre girar no mesmo lugar. O mais curioso é que esse erro não está ligado à falta de inteligência, nem à falta de talento, nem necessariamente à falta de oportunidades. Muitas pessoas capazes, dedicadas e até esforçadas continuam presas exatamente por causa desse padrão invisível. Um padrão que parece pequeno no início, mas que, repetido ao longo do tempo, cria uma espécie de estagnação disfarçada de rotina. Esse erro silencioso é simples de descrever, mas difícil de perceber enquanto estamos vivendo dentro dele. Aceitar gradualmente menos do que você realmente poderia construir. Não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Primeiro, você abre mão de um pequeno objetivo porque parece complicado demais naquele momento. Depois adia um plano porque não é a hora certa. Em seguida, aceita uma situação que não te satisfaz completamente porque mudar exigiria esforço. E assim, quase sem perceber, você começa a ajustar suas expectativas para baixo. No começo, isso parece apenas adaptação. Afinal, a vida exige flexibilidade. Nem tudo acontece exatamente como planejamos. Mas existe uma diferença enorme entre se adaptar às circunstâncias e se acomodar a uma versão reduzida do próprio potencial. Quando alguém começa a se acomodar, algo interessante acontece dentro da mente. Para evitar o desconforto de reconhecer essa acomodação, o cérebro cria justificativas. Ele diz que a situação atual não é tão ruim assim. Diz que poderia ser pior. Diz que talvez seja melhor não arriscar. Essas justificativas funcionam como um anestésico mental. Elas diminuem temporariamente a sensação de inquietação que surge quando sabemos que poderíamos estar fazendo mais. Mas o problema é que esse anestésico também reduz a motivação para mudar. Com o tempo, aquilo que antes parecia apenas uma fase começa a se tornar um padrão. Você se acostuma com a rotina, com o nível de esforço, com o tipo de resultado que aparece. E o mais impressionante é que, depois de um certo tempo, muitas pessoas passam a acreditar que esse padrão sempre foi o máximo que poderiam alcançar. É nesse ponto que o erro silencioso se torna realmente poderoso. Porque quando alguém acredita que já chegou ao próprio limite, para de tentar ir além. A mente deixa de procurar novas possibilidades. O foco passa a ser apenas manter o que já existe. E sem perceber, a pessoa entra em um ciclo de repetição. Os dias passam. As semanas passam. Os anos passam. E a vida continua praticamente no mesmo ponto. Mas em alguns momentos, algo diferente acontece. Um pensamento aparece de forma inesperada. Talvez ao ver alguém conquistar algo que você também já quis. Talvez ao lembrar de um sonho antigo. Talvez ao perceber que o tempo está passando mais rápido do que imaginava. Esse pensamento costuma vir acompanhado de uma pergunta silenciosa. Será que eu poderia estar mais longe do que estou hoje? Essa pergunta é importante porque ela quebra o anestésico das justificativas. Ela traz de volta a consciência de que talvez exista mais potencial ainda não explorado. Muitas pessoas sentem esse tipo de inquietação em algum momento da vida. O problema é que algumas rapidamente tentam abafá-la novamente. Dizem a si mesmas que é tarde demais, que não vale a pena recomeçar, ou que a vida simplesmente é assim. Mas outras pessoas fazem algo diferente. Elas começam a prestar atenção nesse incômodo. Elas percebem que aquela sensação não é um problema. Na verdade, é um sinal. Um sinal de que existe uma parte dentro delas que ainda quer crescer. Crescimento raramente começa com entusiasmo explosivo. Muitas vezes, ele começa com uma simples percepção,
A percepção de que ficar exatamente como está já não parece suficiente. Quando essa percepção é levada a sério, algo começa a mudar. Primeiro muda a forma de observar a própria rotina. Você começa a perceber hábitos que antes passavam despercebidos. Pequenos comportamentos que consomem tempo e energia sem trazer progresso real. Depois muda a forma de pensar sobre oportunidades. Coisas que antes pareciam distantes começam a parecer possíveis. E aos poucos surge uma nova pergunta. Se eu realmente quiser mudar minha trajetória, qual seria o primeiro passo? Essa pergunta é poderosa porque tira o foco do passado e coloca no presente. Não importa quantos anos você passou cometendo o erro silencioso da acomodação. O que realmente importa é o que você decide fazer a partir do momento em que percebe esse padrão. Porque perceber já é metade do processo de mudança. A outra metade envolve ação. E a ação nem sempre precisa ser algo grandioso. Na verdade, as mudanças mais duradouras geralmente começam com ajustes pequenos, porém consistentes. Talvez seja dedicar 1 hora por dia a aprender algo novo. Talvez seja reorganizar prioridades. Talvez seja parar de aceitar situações que drenam sua energia. Talvez seja retomar um projeto que você abandonou por medo ou insegurança. O importante não é a velocidade da mudança, é a direção. Quando alguém decide conscientemente caminhar em direção ao próprio potencial, algo começa a acontecer gradualmente. A mente se torna mais curiosa. As ideias começam a surgir com mais frequência. As oportunidades passam a ser percebidas com mais clareza. Isso não significa que tudo se torna fácil de repente. Desafios continuam existindo. Obstáculos continuam aparecendo. Mas agora existe algo diferente, existe movimento. E movimento é exatamente o oposto do erro silencioso que mantém tantas pessoas no mesmo lugar. Talvez você esteja percebendo agora que em algum momento da sua vida também começou a ajustar suas expectativas para baixo. Talvez tenha deixado de perseguir algumas metas porque pareciam distantes demais. Se isso aconteceu, é importante lembrar de uma coisa simples, mas poderosa. O potencial humano raramente é estático. Ele pode ficar adormecido por um tempo, pode ser ignorado por alguns anos. Mas quando alguém decide despertá-lo novamente, ele começa a se manifestar de formas surpreendentes. Tudo começa com consciência. Consciência de que o erro silencioso existe. Consciência de que a acomodação pode ser confortável, mas raramente é satisfatória. Consciência de que sempre existe espaço para a evolução, enquanto existe disposição para tentar. Talvez você não precise mudar tudo hoje. Talvez a única coisa necessária agora seja reconhecer que permanecer exatamente como está já não parece suficiente. Essa percepção por si só já tem o poder de iniciar uma transformação. Agora, eu quero te convidar para uma reflexão importante. Qual foi o momento em que você percebeu que talvez estivesse se acomodando mais do que gostaria? Pode ter sido uma situação específica, uma conversa, um pensamento ou até mesmo uma sensação difícil de explicar. Compartilhe esse momento aqui nos comentários. Às vezes, colocar em palavras aquilo que percebemos internamente pode ser o primeiro passo para transformar reflexão em ação. E se você gosta de conteúdos que despertam esse tipo de consciência e provocam reflexões profundas sobre crescimento pessoal, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também podem estar presas nesse erro silencioso sem perceber. Porque no final das contas, a diferença entre permanecer no mesmo lugar e começar a avançar muitas vezes começa com algo muito simples. A coragem de reconhecer que você pode ir além do ponto onde decidiu parar.